Hello, students! Olá, alunos do 7º ano. Eu, a Teacher Patrícia, e hoje a nossa intérprete Elisângela. Hi, how are you? Vamos falar sobre polissemia. Você lembra dessa palavra? Você já ouviu? Sabe que classe gramatical é essa? O que significa? Então, vamos ver. O que vamos aprender nessa aula? Vamos explorar o caráter polissêmico de palavras, de acordo com o contexto de uso. E vamos aprender sobre os diferentes tipos de programas de TV. Caráter polissêmico? Nossa, o que será que é isso? Você vai ver que é bem facinho, então vamos lá. Você costuma assistir televisão? Qual é o seu programa favorito? Hoje as pessoas estão assistindo pouca televisão, né? Estão mais assistindo os canais, na internet. E palavras polissêmicas, você sabe dar exemplos? Eu tenho certeza que você conhece. Às vezes o nomezinho assusta um pouco, mas você sabe que assunto é esse. Então, vamos dar uma olhadinha que a gente vai ver hoje. Olha lá, programas de TV. As imagens mostram diferentes formas de entretenimento. Quais são elas? Vamos relembrar essas palavrinhas no caderno em inglês? Então, esses são os programas de TV. Então, vamos lá. A primeira imagem me mostra alguns personagens de desenho, Bob Esponja. Como chama desenho em inglês? Como é que eu chamo isso? A letra B, eu tenho algumas novelas. A letra C, ele está cozinhando, que programa é esse? Na letra D, ele está fazendo alguma reportagem. Como eu chamo esses programas em inglês? Vamos relembrar? Vamos escrever no caderno? Você pode colocar letra A, resposta, letra B, C e D. Let's go! Lembrou das palavrinhas ou precisou procurar no tradutor, no dicionário? Não tem problema.
Lembrou das palavrinhas ou precisou procurar no Google Tradutor, no dicionário? Não tem problema, então vamos lá. Letra A, como que é desenho? Esse eu tenho certeza que você sabia. Cartoon, né? Tinha até o nome do canal, Cartoon Network, uma coisa assim. Então, cartoon a gente sabe que são os desenhos. Muito bem. Soap opera, a ópera do sabão, chama assim, né? Se for traduzir ao pé da letra, são as novelas. Teacher, não pode ser novels? É um pouquinho diferente. Essa novelinha da televisão, ela chama-se soap opera. Esse novels é mais para livros e assim por diante. Letra C, o que ele está fazendo? É um cooking show, né? Um programa de culinária. E a letra D, news. Temos outros? Temos. Então faça a sua lista. Vai lá olhando todos os programas que você assiste e vai procurando os nomes em inglês, ok? Então olha lá. Write the name of the program according to definition. Então agora eu quero saber o que é um cartoon, o que é o número 2, uma soap opera, o que é o número 3, news, e o que é o número 4, cooking show. Aí você vai procurar a definição e vai fazer a correspondência. Então olha lá, letra A. It reports local and world events. Letra B. Famous chefs teach people how to cook. Letra C. It shows animated characters. E a letra D is a fictional drama about people's daily lives. Não se preocupe se você não entender todas as palavras da frase. Procure por palavra-chave. E aí então você vai descobrindo qual relaciona-se a qual. Então você pode colocar letra A, o número 1, 2, 3 e 4 ou o nomezinho do lado. Vamos lá? Let's go! Vamos descobrir então? Letra A.
fala sobre reportagens local e eventos mundial. Será que isso eu vou ter nos desenhos, nas novelas, nas notícias ou no cooking show? Letra B, famous chef, famosos chefes, eles ensinam como cozinhar, ó, moleza, cook and show, já fiz a relação. It shows animated characters, onde é que eu tenho personagens animados? E drama fictício, sobre a vida das pessoas. Onde eu tenho isso? Vamos conferir. Então, letra A são as news, letra B, o cook and show, número 4, letra C, o cartoon e letra D, a soap opera. Então, letra A, número 3, news, letra B, cook and show, número 4, letra C, número 1, cartoon e letra D, número 2, soap opera. Acertou todos? Ótimo, perfect, that's very good. Número 3, how often do you watch TV? Presta atenção na pergunta, vai no pronome interrogativo, preciso entender. Letra B, what kinds of TV shows do you like? E a letra C, in your opinion, what are the most popular TV shows in our country? Do you watch them? Então, presta atenção. Nos pronomes, ó, então aqui, how often, what kinds, what are the most popular e responde em inglês. Let's go! São todas perguntas pessoais, então eu preciso entender a pergunta. Letra A.
How often do you watch TV? Eu quero saber quantas vezes. Você assiste todo dia? Você assiste algumas horas do dia? How often? Qual é a frequência? Letra B. What kinds? Que tipo de programa você assiste? E a letra C. Na sua opinião, qual é o programa mais famoso no nosso país? E você assiste? Eu acho que os programas mais famosos no nosso país são as novelas, né? Não tenho certeza. Mas são respostas pessoais, certo? Então, eu só preciso fazer a resposta correta. Se eu te perguntei how often, você não pode me colocar uma outra resposta que não tem a ver com quantas vezes, tá? Que tipo de programa? Daí você me responde na segunda-feira. Não tem sentido. Então, certinha a resposta com a pergunta, certo? Perfect. Polissemia, what is it? O que é polissemia? Break, show, match, close, leather, heart. O que essas palavras têm a ver com polissemia? Vamos ver polissemia? Vamos ver como você conhece esse assunto. Vamos lá, let's go. Polissemia. Polissemia, ela representa a multiplicidade de significados de uma palavra. Portanto, um termo polissêmico é aquele que pode apresentar significados distintos de acordo com o contexto. Apesar disso, eles têm a mesma etimologia, se escrevem iguais e se relacionam em termos de ideia. Por exemplo, se eu falar para você que eu vou comer uma manga, você vai ter alguma dúvida se essa manga que eu estou falando é a fruta ou se eu vou comer a minha blusa? Você vai ficar com essa dúvida? Não, de jeito nenhum. Quando alguém fala que vai comer uma manga, você tem certeza que é a fruta. Quando a pessoa fala, minha manga está suja, você também tem a certeza que ela está falando sobre a roupa. Porém, a palavra é igual. Estamos falando, escrevendo da mesma maneira, falando da mesma maneira. Isso é polissemia. E assim como no português, eu também tenho no inglês. Então, olha lá. Você já tinha ouvido falar desse termo? Pode ser que você não lembrasse do termo, mas você já sabe o que é o que significa. Então, olha lá. Por exemplo, close. Se eu falo para você, close here, chega perto, ou close the door, a palavra é a mesma, mas tem sentidos diferentes. Então, pode significar fechar ou perto. Se alguém pedir para você fechar a porta, falará close the door. Mas se alguém pedir para você sentar perto da pessoa, ela vai falar sit close to me. E olha, a palavra close é a mesma. Só que eu tenho que ver o contexto. Então, o que eu preciso? Por isso que eu tenho que cuidar na hora de traduzir. Se eu colocar as palavras, palavra por palavra no Google Tradutor, às vezes a tradução vai ficar estranha. Então, você vai colocar lá, senta, fecha para mim. Não tem sentido, né? Se ele traduziu como fechar. Mas aqui é sente perto de mim, certo? Ou então, ao contrário, perto da porta. Eu posso ter essa frase também. Onde está o cachorro? He is close the door. Está perto ali da porta, certo? Então, cuidado com a tradução. O meu contexto vai me dizer se esse close é fechar ou é perto, certo? Match. Essa é uma palavrinha conhecida hoje, né? Deu match, a gente já está usando no nosso português. A palavra match é comumente usada em 3 diferentes sentidos. Pode se referir a fósforo, partida de futebol ou com combinar, né? Então, alguns sites, relacionamentos, deu match, uma pessoa combinou com a outra, certo? Então, olhe 3 sentidos para a mesma palavra. Fósforo, partida de futebol e combinar. Então, o contexto vai me dizer qual é a tradução correta dessa palavra. Isso é polissemia. Olha agora observe o anúncio e vamos entender o significado da palavra break nos 2 anúncios. Então, eu tenho 2 anúncios e a mesma palavra. No primeiro, tem um celular e ele está quebrado. E ele diz, you break it, we fix it. A palavra break. Aqui eu tenho a propaganda de um chocolate e diz, have a break, have a Kit Kat. E aí, qual é o sentido de cada palavra? Vamos pensar? Escreva para mim no seu caderno. Qual é o sentido da palavra break aqui e da palavra break nesse anúncio? Vamos lá? Let's go!
mesmo sentido? You break it, we fix it. Have a break, have a Kit Kat. Você conseguiu entender a palavra break nos anúncios? Vamos ver? Então, olha lá. No primeiro anúncio, nessa imagem onde está o celular quebrado, o break aqui se refere a quebrar. Você quebra o celular, nós o consertamos, ok? Break, no sentido de quebrar. Já nessa imagem, have a break, have a Kit Kat, ele se refere a um intervalo. Dá uma paradinha e come um chocolate, ok? Então, olha que diferença de palavra. Na primeira, quebrar, you break it, we fix it. Você quebra o celular, a gente conserta. E nessa, para você dar um tempo, have a break, dá um intervalo, ok? Tranquilo? Então, o que a gente estudou nessa aula? Nós vimos as palavras polissemicas. São as palavras que elas escrevem da mesma maneira, mas elas têm um sentido bem diferente, certo? Então, a gente precisa sempre entender muito o contexto de cada palavra. Você tem que olhar, no português fica mais fácil, óbvio, mas no inglês, observe bem o contexto, leia a frase, olhe a imagem. Então, a gente pode ver bem aqui, ó, essa daqui é o exemplo perfeito. São duas situações completamente diferentes. Aqui eu estou falando de uma situação e aqui de outra. E a palavra, ela é a mesma. Então, cuidado. Na hora de traduzir, você tem que entender o contexto do que está acontecendo, certo? Então, aqui, no sentido de quebrar, eu não posso ter a mesma tradução das duas imagens, tranquilo? Então, cuidado sempre a ver a palavra polissêmica, tá? Então, nós estudamos também os diferentes tipos de entretenimento da TV. Faça a sua listinha, melhore o seu vocabulário. Quanto mais vocabulário você tiver, melhor você vai na língua estrangeira. Então, faça a sua relação. Quais são os programas de TV? Como que se chama em inglês, certo? Espero que tenham aprendido, tenham gostado. Tem as referências, se precisarem dar mais uma pesquisadinha. Bye!